nada melhor que o Almada Negreiros para introduzir um artista com a dimensão do António. Por sorte, a vaca não tem apelidos de família para lhe complicarem a existência. A minha formação básica artística foi feita praticamente toda ela na velha António Arroio, ali na Almirante Barroso. Sempre tive tendência para o desenho. O meu pai achava também interessante que eu seguisse uma escola de artes. Estive lá com grandes mestres, como o mestre Abel Manta, o professor Manuel Lima. Era a única escola mista que havia em Lisboa, era das poucas escolas artísticas que havia no país. Só havia António Arroio e havia uma outra no Porto, a Soares dos Reis. Não havia mais nada de escolas de arte, nem de ensino particular. Da própria António Arroio, muitas vezes íamos trabalhar, ia-se ali buscar, havia profissionais de teatro que iam lá buscar pessoas para trabalhar com alunos para trabalhar. E foi aí, através da António Arroio, que conhecia, sei lá, o Pinto Campos, o professor Manuel já era meu professor na António Arroio, levou-me também para o teatro, aí criei uma grande paixão pelo teatro. Conheci o Artur Semedo, que nessa altura era todo teatreiro, pouco dado ao cinema, embora fosse artista de cinema, já me falava em algumas realizações, com quem eu mais tarde vinha trabalhar no cinema e gostei imenso. É um homem muito irreverente, muito interessante. A António Arroio deu-me uma vivência artística, muito embora eu depois tenha passado assim pelas belas artes muito rapidamente, não fiz o curso, porque depois fui para a Casa da Moeda trabalhar. A António Arroio foi muito útil, porque havia de facto muito bons mestres. Isto é o anotado. É, da peça. Se fala aí com as mãos, não é? Onde está em cima da mesa. Em fins de 1959 encontrei um antigo colega de António Arroio, o Otávio Clérigo, que me convidou para um concurso que ia haver para cenografistas para televisão. Eu, ao princípio, não me mostrei muito interessado, estava na Casa da Moeda, para onde tinha entrado havia alguns anos, a limpar as máquinas das artes gráficas. Entrei lá para as artes gráficas, vendo que ia fazer grandes trabalhos, começaram para mandar para a moedação e depois limpar máquinas de litografia, etc. Enfim, fazer a tarimba toda, até que passei de facto para um setor de artes gráficas, lá na Casa da Moeda. Daí concorri à televisão e, passado tempos, ingressei nos quadros da RTP como assistente de cenografia, aliás, assistente do Otávio Clérigo até, com quem aprendi muito. Foi um mestre que eu tive, que me orientou bastante lá dentro sobre técnicas de televisão e me ajudou a amar a televisão. Aí desenvolvi o meu trabalho, consegui umas quantas bolsas de estudo, através da Gulbenkian, do governo italiano. Tive para aí umas 4 ou 5 bolsas de estudo durante todos estes 31 anos de televisão. Entrei aqui já há bastantes anos e tem sido neste estúdio que de facto se tem executado uma data de projetos de televisão, evidentemente. Que sob a direção do mestre Costa e do mestre Cunha e Silva, dois grandes amigos que eu já perdi e que concretizavam aqui, sobre a minha orientação, uma série de projetos para peças de teatro, programas musicais, etc. Este estúdio, com 30 e tal anos de serviço, mesmo assim é aquele que tem aguentado a maior parte da produção da televisão. Aí adquiri a minha prática nas diversas técnicas cenográficas de televisão, desde peças de teatro, passando por programas musicais, etc. A minha preferência de início eram os programas musicais, depois comecei a ligar ao teatro, porque também comecei a trabalhar bastante no teatro. Enfim, a pouca experiência que tinha nos velhos tempos de António Arroio eram conhecimentos mínimos. E também para o cinema. Ali foi o caminho, foi uma porta aberta para a diversificação da minha profissão. Mas o ser é homem, justo, humano, simples, amoroso, amigo, sério, honesto, não se engana nos trocos, íntegro. Comecei a fazer teatro mesmo a sério, foi... podemos dizer, sei lá, por exemplo, quando o Artur Ramos, em 1960, 61, não tenho bem presente a data, me convidou para trabalhar com ele no velho Teatro Nacional. Uma abertura que a Dona Amélia Recolasso tinha feito aos novos, chamava-se Teatro Novos para Novos.
E o Artur Ramos, também nessa altura ainda um jovem, e eu também, fomos lá fazer uma peça de teatro do Jaime Salazar Sampaio, que era o Pescador à Linha. E, entretanto, corri todos os outros teatros, sei lá, trabalhei com o pai, o Vasco Morgado, pai, o homem com quem é que não trabalhou, quem é que de teatro não trabalhou com o Vasco Morgado. Depois tenho gratas recordações também, e gratas recordações que aqui se mantêm, que creio com futuros trabalhos, com o João Lourenço, com o Avilés. A minha experiência como cenógrafo em companhias de bailado, tive aqui há uns anos um convite do Armando Jorge para fazer os cenários de uma coreografia do Fernando Lima sobre o fado, e trabalhámos então os três juntos nesse trabalho. Cenários e figurinos, embora os figurinos fossem uma reconstituição até de uma ex-professora minha, Estrela Faria, e depois todo o cenário é que foi de minha autoria. Entre diversos trabalhos que fiz para teatro, posso salientar, não, nem é salientar, mas aqueles que me marcaram mais e que de facto me deram uma experiência bastante grande e que houve bastante pesquisa, sei lá, são os trabalhos, não só com o Artur Ramos, e como tantos outros encenadores que trabalhei, que posso não me lembrar, mas o João Lourenço, que é um tirano no palco, mas que de facto dá gosto de trabalhar com ele. Aliás, aqui faço um bocadinho de terreno, salto um bocadinho do teatro para o cinema, aquelas pessoas que são difíceis de trabalhar, como por exemplo é um Manuel de Oliveira, que é muito exigente, eu comparo também o João Lourenço da mesma maneira. Depois há a inconstância do Avilés, e tudo isso nos obriga, não interferindo qualquer um deles, o que é interessante, os grandes encenadores não interferem no nosso trabalho, não interferem na técnica, na criatividade. O artista, à luz dúbia do Evangelho, divide-se em duas espécies, levitas e samaritanos. O levita olha a obra e passa. O samaritano vê a obra e debruça-se sobre ela.
macias como um frigorífico. Se um copo de vinho alegra muita gente, 2 copos de parto. Lembro-me também com uma certa nostalgia, digamos assim, de um filme que fiz com o Macedo, com António Macedo, A Promessa. Anda. Tenho que ir embora porque... Não é preciso explicar mais. Um dos primeiros trabalhos de grande responsabilidade, feito em 1971, 72. Em 72, A Promessa, do António Macedo, em que houve construções de decors em exteriores, ou em estúdio, enfim. E aconteceu o seguinte episódio. Na Costa de Lavos construímos uma réplica de um dos moinhos típicos da região, que tinha que ser maior, e filmou-se. É evidente que há sempre pessoas a assistir às filmagens. Passou, entretanto viemos para Lisboa e filmámos o interior desse mesmo moinho. Mais tarde, durante a projeção do filme na Figueira da Foz e, portanto, com a presença de uma série de pessoas que tinham colaborado ativamente no filme e de alguns desses que tinham assistido às filmagens, eu ouvi comentários deste tipo durante a projeção e no intervalo. Tem graça, nós não vimos filmar aquelas cenas. Tens a certeza que não vai ganhar ninguém? Não. Está abandonado. Não era, digamos, um trabalho de grande criatividade, porque delimitava-me a ter que fazer reconstituições de ambientes que já existiam, ou que, portanto, já tinha passado um certo tempo sobre a altura em que o Bernardo Santarém tinha escrito a peça, havia coisas que tinham desaparecido, etc. Portanto, houve que reconstituir no exterior determinados elementos, determinadas coisas, e ambientar todo esse espaço onde se desenrolava o filme. Mais tarde, depois, bem, um mês depois, talvez, entretanto, íamos trabalhando aqui em Lisboa, nos estúdios da Tóbias, aliás, no estúdio grande. Fizemos a reprodução dos interiores, quer dizer, da parte de todos os exteriores que tínhamos filmado, depois havia uma réplica desses interiores. A casa dos pescadores, o moinho, tudo isso foi reproduzido fielmente. Conseguiu, com um exterior, com um decor construído em exterior e o seu interior construído em estúdio, conseguiu tal verdade. Vamos lá, dinheiro. Eu trago o que quiseres, mas não quero dinheiro. Olha, que o teu pai e a tua irmã podem não pensar o mesmo. A Maria não é minha irmã, mas é como se fosse. Ela também não quer nada de ti. Toma. Não quero ser pesado a ninguém. Pareceu-me que vocês vivem com dificuldades. Olha lá. Como é que o teu pai ficou aleijado? Foi há um ano, na véspera do casamento da Maria com o meu irmão José. O Zé tinha estado fora 3 anos. Quando voltou vinha doente. Vinha estranho. A gente não tinha dinheiro.
Ele foi passar a questão e com isso eu ganhava nas treineiras, lá conseguiram juntar alguma coisa para se casar. Nas vésperas do casamento, o meu pai foi para o mar. Era um dia temporal. Foi por um milagre que ele não naufragou. Era um daqueles barcos pequenos a remos, que agora já quase não se usam. Lembras-te daquele barco partido, cheio de areia, onde tropeçaste quando íamos à procura dos teus irmãos? Era o do meu pai. Quando o barco arrebou à praia, com a força das ondas, voltou-se e caiu em cima das pernas. Os outros pescadores conseguiram tirá-lo lá de baixo. Ele dava gritos que só ouviam do outro lado da aldeia. Toda a gente jogava que ele morria. Foi então que o Zé e a Maria fizeram a promessa. Fizeram a promessa e depois? O pai salvou-se. E eles cumpriram a promessa? Cumpriram. O levita é desnorteado, desbussolado, descataventado, náufrago apolítico à procura, assim, de qualquer boia política na onda do poder. O samaritano tem uma meta, um norte, um sentido no caminhar. Não é náufrago, é homem que o mar pode engolir. António Casimiro pertence à espécie samaritana. Houve, portanto, um trabalho de reconstituição que não foi, digamos, um trabalho de criatividade. Mais tarde, sim. Também com o Macedo, aí, não só nesse filme, mas como em tantos outros, mas nesse em especial houve um trabalho de criatividade muito grande. Levantei-me e desci à cidade, busquei-o pelas ruas e praças, aquele a quem minha alma amei e não o encontrei. Os guardas detiveram-me na sua rua e perguntaram. O visual era uma das coisas que marcava, tinha muita ponderância no filme, toda aquela atmosfera. Evidentemente que toda ela, eu reconheço que uma das pessoas que tem que ter a última palavra, e que deve ter a última palavra, é o António Macedo. E o António Macedo, com a sua formação artística, ele é um homem formado em arquitetura, dava-me determinadas sugestões e, aliás, houve primeiro uma maquete, fizemos uma maquete grande, construímos uma grande maquete em que se fez todos os pormenores desse mundo dantesco, digamos assim. Foi dos primeiros filmes que se fizeram em Portugal com um cenário irreal, que puxou de facto bastante pela minha imaginação e que resultou. Artista plástico, sensível, criador, bom gosto, toque final, talentoso, inspirado, profissional, estudioso, cromático, ponto final, parágrafo. Bem, por coincidências do destino, eu fui parar a professor da Escola Superior de Teatro e aí tive a ocasião de formar também uma série de cenografistas, assistentes de cenografia, etc., que neste momento, sei lá, por exemplo, este decor onde eu estou agora aqui a trabalhar, que é o da Maria João, foi minha discípula na Escola Superior de Teatro e Cinema. Tenho tido o gosto de formar aqui determinados alunos, estão quase todos eles bem colocados, outros terão ocupações um tanto ou quanto mais modestas, mas dentro, quase todos eles, dentro da profissão que escolheram. Portanto, uns no cinema, outros no teatro, outros lá na televisão, onde eu divido também o pouco tempo que tenho. Procuro, na medida do possível, transmitir-lhes todos os meus conhecimentos e a minha experiência, sobretudo a minha experiência, e em troca, deixo de ficar cristalizado
Aqueles que têm mais capacidade criativa, acho que devem ser maquetistas, portanto, cenografistas. E os cenógrafos, portanto, são aqueles que reproduzem o trabalho dos outros, dos criativos. Induzo esses que são aqueles que têm mais habilidade e mais intuição para esse trabalho, para que sigam essa carreira. O que eu aprecio mais é sintetizar no máximo, após a leitura de uma peça ou de um espetáculo qualquer, quer seja pela cor, quer seja pela forma, sem ser rebuscado, desde que isso não seja necessário, por vezes é necessário ser rebuscado, ser realista ou ser naturalista, procurar, através de um esboço ou de uma maquete volumétrica, dar-nos, situar-nos ou procurar traduzir a ideia que tanto o encenador como o autor procuraram dar a esse trabalho. Notável, notabilíssimo, o trabalho de António Casemiro. Uma das épocas mais interessantes da minha vida profissional foi entre os anos 74 e 80. Em 74 tive o prazer de conhecer pessoalmente o Manuel de Oliveira. Aliás, foi em fins de 73. Fins de 73 veio falar comigo sobre o projeto que tinha de fazer a obra de José Régio, Benilde ao Virgem Mãe. Quem conhece a casa do José Régio, em Porto Alegre, e que depois passou a ser um museu, José Régio, verificará. Eu já disse que o meu atrevimento é grande. A menina de Nilo não se queixa de nada. Também o Sr. Belo Cantos não dá por nada. Eu é que o observo. A mim é que se me meteram certas desconfianças na cabeça. Imaginações. Coisas que não me deixam dormir nem descansar. Tenho medo, Sr. Doutor. O Sr. Doutor lembra-se o que sucedeu à minha senhora em que está a morrer. Pois bem, parece-me... Oh, senhora, a Genoveva até faz vir ideias malucas à cabeça de um homem são como eu. Todas as outras pessoas aqui parecem sofrer do mal comum. Não admira? Esta casa e estes sítios parece que estão povoados de espíritos. Espíritos? Ou não sei quê. Quando se fez o filme Benilde ao Virgem Mãe, do Manuel de Oliveira, e o Casemiro voltou a trabalhar comigo nesse filme, ele reconstituiu ao milímetro o interior da casa do poeta. Isto passou-se em 74 e, de facto, é um brilhante trabalho de cenografia. Foi um trabalho com muito cuidado, sobretudo na parte de decors. Benilde! Eduardo, havemos de tornar a ver-nos. Até nos tornarmos a ver. No fim do filme, o Manuel desvenda que aquilo é um cenário. Há toda uma panorâmica na retaguarda do decor, mas até aí há um sigilo absoluto sobre o que aquilo é cenografia.
Com ele foi de facto muito interessante toda a preparação de Benilde ou Virgem Mãe, o meu primeiro filme com Manuel de Oliveira. Depois formámos também a equipe para o Amor de Perdição. Marcos enfriou o ciúme, mas à saída do templo encarou no militar e provocou. Esta colaboração, aliás, com o Manuel de Oliveira e o António Casimiro continuou e fizemos depois o Amor de Perdição. E captando a bem-crença da rainha para amolecer as durezas da dama, Domingos Botelho casou com Dona Rita Preciosa. Conseguiu ele, Domingos Botelho, sempre balanceado da fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. Simão, com 1 ano de idade, desembarcou no Porto, no cais fronteiro ao convento de Monchique, e dali seguiu com a família para Vila Real. Manuel de Oliveira convidou e mostrou a um crítico francês, que não me ocorre agora o nome, algum material filmado. O crítico ficou bastante entusiasmado pelo material que estava a ver e comentou que realmente era um extraordinário decor. E perguntou ao Manuel de Oliveira onde é que tinham conseguido aquele decor natural tão fabuloso. Manuel de Oliveira sorriu e disse: não é natural, foi construído em estúdio. Simão recebeu o rolo das cartas dele para Teresa. Reconheceu ele que a primeira não era sua, mas não a abriu. Ouviu-se a voz levantar âncora e largar amarras. Desceu a nau ao mar, afastando-se do convento. Distintamente, Simão viu um rosto e uns braços suspensos das grades de ferro. Devo-vos dizer que a preparação demorou 2 anos ou mais. O Manuel é uma pessoa muito cuidadosa, não faz nada, nada é feito ao calhas. Todo o pormenor, tudo que se refere ao filme, não só da parte de ambientação, de decors, direção de atores, tudo aquilo é muito bem estudado. Amigos de ambos conseguem aplacá-los quando Luís Botelho, irmão de Marcos, não se conteve. O alferre derribou o morto, mas o homicida foi livre, por graça régia. Casimiro, o artista plástico, que não nos faz pensar em contratar alguém no estrangeiro.
De seguida, ainda fiz mais 2 filmes, fiz a Francisca. Esta noite tenho de ir buscar Raquel ao teatro. Se me quiseres esperar no Guichard, podemos continuar esta conversa. É melhor retirar de casa a franzina. Um trabalho bastante interessante, também dentro mais ou menos da mesma época em que se passa o Amor de Perdição. Fui expulso do paraíso. Espera. São eles. E não sinto alegria. Um filme que teve também de merecer muitos cuidados e em que já utilizámos os estúdios da Tobis e, por vezes, também exteriores e ambientação de decores naturais. Está dementado, mano. Quem é juiz nisto, senão a sua consciência? Palácios, casas senhoriais, etc., não só em Lisboa, como aqui nos arredores de Lisboa. Aliás, no Amor de Perdição também tínhamos utilizado casas em Viseu. O António Casimiro voltou a trabalhar comigo. Hay una raza y hay un pueblo. ¡Viva este pueblo! Escutamos palavras do generalíssimo Franco dirigidas às tropas nacionalistas espanholas que tomaram Durango, Arbaz e Guernica na frente da Biscaia. Foi às 11h40 que a Brigada de Navarra entrou em Guernica com a bandeira desfraldada e a cantar. A cidade de Guernica oferece um espetáculo pungente e devastador. A trabalhar não em estúdio, mas a cenografar realmente decors naturais. A sua avózinha está na sala. Quanto aos camponeses, andam quietos demais. O ano é bom e eu não estou para ter chatices. E você tem que manter a ordem, não é, sargento?
Esteja descansado, Sr. Roma. Os meus homens estão a pau. E a cadeia é grande. Ótimo. E um dos decors, nós só tínhamos as paredes de um palácio. E nesse palácio desenrola-se grande parte da ação. E de facto, é extraordinário o rigor, o método, a capacidade de observação e a qualidade do trabalho do António Casimiro. Adiantarei alguns dados biográficos para facilitar os estudiosos e os interessados. Nasceu em Portugal, tem umas idosas tias e é mamífero, racional, tem carta de condução, sorriso aberto, anti-marketing e mais coisas. Tem a voz grave. O seu coração não é um músculo, mas um saco de sensibilidade. Consome no pronto a despir, não quer ser Estado pela virada para o mar, orienta a vida pelo conhecimento, mas não vive dos conhecimentos. Parmi les lauriers roses, sur les pentes rocailleuses du Citeron, par vous! Ça vient! Ça vient! Ça vient! Hardy! Hardy! En avant! En avant! En avant! Cette nuit même, comme j'allais mettre l'échelle au mur de ton jardin pour te faire en sauver, qu'est-ce que je vois sous une lanterne au coin de la rue de l'Huile? Un beau jeune homme en noir avec une chaîne d'or au cou qui se défendait bravement contre 3 estafiers. Moi, j'avais un énorme pistolet que j'avais volé à mon père et que je m'étais amusée à charger avec toute la poudre que j'avais pu trouver. Je ferme les yeux et... Il n'y aura plus qu'à nous faire aubergistes et à donner à boire à toute l'Espagne. Que dira la Sainte Inquisition? Aussi bien que l'administration des douanes est régie. Je suis d'avis qu'il faut l'offrir au roi d'Espagne et que sa majesté nous fera tous gentilshommes. Au secours! Au secours! J'ai pris quelque chose! De seguida começámos a preparar a grande obra, nessa altura, que era o Solier de Satã, que o Manuel de Oliveira também já há bastante tempo tinha nas suas algebeiras, para fazer. Estava muito interessado em fazer aquele trabalho no Pulo Claudel. Sire, je me jette aux genoux de votre majesté. Relevez-vous, madame. Sire, mon roi, que dire? Par où commencer? Et de sous-entendus. Oh, je me cacherai quelque part pour vous voir. Oh, si madame est aussi belle que l'autre soir, ce sera épatant. Je ne savais où me fourrer, j'en ai pleuré toute la nuit. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes de l'autre côté du rideau. Sans faire attention, nous avons passé de l'autre côté du rideau et l'action a marché sans nous. Oh, mon Dieu, quelqu'un a pris mon rôle. Je me sens toute nue. Dépêchons-nous de nous remettre là-dedans et nous finirons bien par sortir par un bout ou par l'autre. E, sobretudo, aquilo era teatro filmado, porque o Manuel de Oliveira, quando faz um filme, o conceito dele, quanto a mim, ele procura cinematizar o teatro.
Je salue Don Rodriguez, capitaine du Santa Fe. Je suis Don Alcindas. Bien le bonjour, monsieur Alcindas. C'est vous la douane? Non, ce n'est pas moi la douane. Dá-me ideia que uma das razões que ele trabalhava comigo era uma certa experiência que eu tinha adquirido no teatro, de maquinação, não era só a pintura dos cenários em si, porque eu limito-me a fazer as maquetes. Depois é uma equipe que colabora muito comigo a reproduzir todas essas maquetes que eu faço e que também concretiza a maquinação. E o Manuel de Oliveira gosta imenso que todos os truques que eram utilizados em teatro no século XIX fossem utilizados no cinema. São, portanto, as imagens que nós vimos em cinema são de uma realidade irreal. Ele, quando diz uma pedra o mais real possível, mas que se sinta que é de cartão, mas que tenha realidade. Ele não quer a pedra, nós também podíamos pegar num monta-cargas e meter lá um rochedo. Estou neste momento numa produção americana e alemã também. Uma coprodução com a Alemanha e com o Canadá. Um filme que se chama Buster's Bedroom e é um filme cheio de vedetas. Um deles bem conhecidos, o Donald Sutherland, Geraldine Chaplin, a italiana Valentina Cortese. Incluindo o grande diretor de fotografia Sven Nykvist, o homem dos 22 filmes do Ingmar Bergman. Estou a trabalhar em Los Angeles, mas Los Angeles é Coreia, aquela zona ali junto ao Hotel Palace da Coreia. Depois há uns interiores que são feitos em Berlim e depois outra parte que também é feita em Los Angeles. Entra aqui e depois há uma alavanca e sai. A produção é quase toda estrangeira, há um grupo pequeno de produtores portugueses, são 4 ou 5 elementos de produção portuguesa, e depois toda a parte da cenografia foi entregue a nós, também a portugueses. Já houve uma troca aqui de cores, mas que agora... mas já está tudo resolvido por enquanto. Desta cena depois para a outra, que é aquela sala onde o Donald Sutherland vai com as cobras. Também está mais ou menos despachado, só falta vir as cobras e por lá o... Não quer dizer que depois disso eu não tenha feito outros filmes em que também a criatividade não tenha tido um valor ponderante. Houve outros filmes em que essa criatividade também é posta à prova, mas a maioria das coisas limita-se a fazer reproduções, reconstituições de ambientes. Fazer neste escrito, em grande, como aqui está, porque a minha visão já é pouca, um estudo monográfico sobre a sua obra de artista e a sua opção no processo histórico, para tanto não me chega a minha inteligência. Mas rabisco estas palavras
com toda a verdade. A outros, especialistas, ensaístas, monografistas, cronistas, será dada essa oportunidade. Para já, adiante um título para a sua obra, António Casimiro.